Meus irmãos, o que acontece quando uma comunidade inteira se acostuma a viver uma mentira? O que é que acontece quando uma comunidade se acostuma a viver na mentira? Existem várias representações em filmes e séries de uma comunidade que vive longe da sociedade, em abrigos, em lugares que eles construíram a parte do que eles viviam, com as suas leis, com a sua hierarquia, desenvolvendo essa ideia de uma sociedade diferente. Existem vários exemplos que você pode encontrar, e eu vejo nisto, essa repetição de ideias, a expressão da sociedade ao observar que alguma coisa tem. Porque há uma série chamada Fallout, que ela cria esse cenário, uma sociedade que está vivendo em abrigos subterrâneos, e eles estão nesse lugar. Quando a gente fala abrigo, parece uma coisa cinza, né? Parece um lugar sem graça, um lugar até assustador, criado, né, num momento difícil. Mas nessa série é um lugar bonito, é um abrigo grande, ele é colorido, é todo pintado de azul, amarelo. E as pessoas que vivem nesse lugar, elas estão debaixo da lei que eles então desenvolveram, tem uma hierarquia, e eles estão a todo tempo vivendo bem. Não é então uma ideia de uma sociedade à parte, uma anarquia, um caos, não. É uma sociedade que está vivendo de uma forma tranquila, com as leis que eles têm. Então eles estão em paz, até que a série então começa a dar voz a uma personagem, que não está como nós, olhando de fora da série, olhando de fora desse cenário, dessa sociedade. Mas a série mostra essa pessoa dentro desse ambiente, e o olhar dela perante tudo que as pessoas estão fazendo, o que as pessoas estão decidindo, o que elas estão escolhendo fazer, até aqueles que estão à frente, como as autoridades. E esta mulher, ela começa a ver dentro dessa comunidade ações imorais. Eles começam a tomar decisões erradas, imorais, mas que é visto e aceito pela maior parte das pessoas daquele abrigo como algo completamente natural. E isso é um estalo para ela começar a buscar mais sobre o que eles fazem, como eles vivem. Não era um abrigo só, ela começa a descobrir que tinham outras coisas além daquele lugar que eles viviam. Ou seja, ela passa a descobrir que eles vivem uma grande mentira. E a questão que eu passo a levantar a partir desse conceito de vida que essa série traz é exatamente o que eles estão expressando, o que a sociedade está expressando quando ela cria filmes e séries que estão representando essa ideia, porque muitas pessoas estão vivendo debaixo de uma grande mentira. Muitas pessoas, elas estão muito distantes daquilo que é a verdade. Então, quando eu começo a refletir sobre isso, sobre pessoas que estão vivendo na mentira, elas criam mentiras. Elas começam a criar histórias para elas mesmas. Então, até onde que o ser humano ele é capaz de levar adiante a sua própria mentira? Ou o quanto que o ser humano é capaz de suportar essa mentira que ele está vivendo, que ele criou, que criaram para ele, mas que ele está inserido então nisso. Nós vivemos em meio a essa sociedade, onde o imoral se tornou natural. Você pode observar por aí, as pessoas estão tomando decisões, estão falando de maneiras que elas acham que é correto, mas é imoral. Não é o certo, não é o bom. Elas incentivam a maldade, elas incentivam a agressão, elas incentivam a corrupção, ao roubo, mas a maior parte das pessoas, elas não enxergam isso. Elas continuam vivendo naquilo então, como se fosse normal. O que é o maior perigo? Aquela pessoa que está vivendo na mentira de forma consciente, ou é pior aquela que está vivendo na mentira sem saber que ela está vivendo nesse contexto? O que nós ouvimos pela palavra, que nós vamos entender hoje, é que nós vivemos na liberdade, quando a verdade de Deus nos encontra. Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor
no segundo livro de Samuel, capítulo 12, para nós pensarmos sobre isso. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 7. Segundo Samuel 12, leitura do 1 ao 7. Diz o seguinte, então, a palavra do Senhor. O Senhor enviou Natã a Davi. Chegando Natã a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. Tinha o rico ovelhas e gado em grande número, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma cordeirinha que comprara e criara, e que em sua casa crescera junto com seus filhos. Comia do seu bocado e do seu copo bebia. Dormia nos seus braços e a tinha como filha. Vindo um viajante ao homem rico, não quis este tomar das suas ovelhas e do gado para dar de comer ao viajante que viera com ele, mas tomou a cordeirinha do homem pobre e a preparou para o homem que lhe havia chegado. Então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem e disse a Natã: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. E pela cordeirinha restituirá 4 vezes, porque fez tal coisa e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és o homem. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu te ungi sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Nossa leitura vai ter esse versículo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, em nome de Jesus, nós pedimos que o Senhor continue nos ajudando a entender a Tua palavra, que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, venha mostrar a nós a verdade esta noite. Nós queremos compreender, a Deus, a Tua palavra, compreender, a Deus, como a Tua palavra nos orienta a obedecer ao Senhor, a viver para o Senhor em todos os instantes, louvando a Ti, servindo ao Senhor. Nos ajuda, Pai, que Teu Espírito Santo venha nos moldar e aplicar a verdade do Senhor sobre nós. Nós oramos em nome de Jesus, já gratos ao Senhor. Amém. Irmãos, Davi não está em fallout. Davi não está num abrigo. Ele não está vivendo numa sociedade nova. Davi está inserido no meio de Israel. Davi está inserido no meio de um povo que está lutando para viver em obediência ao Senhor. Ou seja, eles não estão vivendo a mentira. Você pode olhar o contexto. Desde o início do reinado de Davi, eles estão então tentando obedecer a Deus. Eles vencem algumas batalhas porque o Senhor os abençoa, os orienta. E nós sabemos que isso é um indicativo de obediência. Nas narrativas do Antigo Testamento, quando você vê Deus permitindo vitórias contra os inimigos, isso é indicativo de que o povo de Israel está em obediência, que eles estão vivendo em submissão. E assim estava o povo de Israel no tempo de Davi. Mas nós temos aí então este homem, esse servo do Senhor, guiando esse povo até o capítulo de número 11, dessa forma, de segundo Samuel. Porque capítulo 12 vai trazer para nós um momento posterior a tudo isso, que ele já viveu, tudo isso que ele conseguiu experimentar, na vida com Deus, no serviço como rei. E aí nós vemos que Davi, então, ele constrói uma grande mentira. Ele, de uma forma muito estratégica, ele cria tudo isso. E ele então se acostuma com ela. Nós vamos recordar de uma forma bem rápida o que aconteceu, que você talvez já conheça a narrativa. Ele então se interessa por Batseba, ele comete um adultério com ela, ele envia Urias à frente da batalha para que Urias morre, Batseba fica em luto. Passando o luto, Davi então casa-se com ela e nasce o filho, que nós que conhecemos a narrativa sabemos que é o filho do adultério. E como é que fica Davi diante disso? Acostumado com a mentira que ele acabou de criar. Pela estratégia que ele fez, conseguiu o que ele queria, mas ele está bem.
Até esse momento. Ele está bem com isso, né? Então nós vemos aqui a situação de um homem, veja que não é o povo agora, né? É um homem que no imoral que ele faz, no coração dele aquilo se torna natural. Todos os erros que ele fez, assassinato, adultério, manipulação de todo o reinado para que eles entendessem, aceitassem Batseba agora ao lado dele, tudo isso, imoral, diante de Deus, se torna natural no coração de Davi. Ele aceita, até porque ele tem que continuar a vida. E ele continua servindo ao Senhor como se nada tivesse acontecendo, uma vida confortável diante das riquezas, agora com uma esposa, com um filho. E eu volto com a pergunta que nós trouxemos no começo: até onde o ser humano é capaz de levar adiante a sua própria mentira? Ou quanto que o ser humano é capaz de suportar a mentira que ele mesmo criou, ou que criaram para ele, e ele foi então inserido nela. Nós podemos olhar pela palavra que é até quando a verdade de Deus nos encontra. Eu vou levantar então 3 questões nesse texto, até o versículo de número 7, para nós entendermos esta afirmação no cotidiano, na criatividade e na desconstrução. Veja comigo então o início do texto, quando ele mostra para nós o que é que acontece. O texto diz de uma forma muito clara, o começo do 1, né, versículo 1: o Senhor enviou Natã a Davi. O texto poderia começar de uma outra forma, porque ele não ia deixar de contar o que aconteceu, mas ele poderia começar dizendo: Natã foi até Davi. Natã confrontou Davi. Natã falou a verdade para Davi. Mas o texto, ele é muito claro, há uma ênfase aqui, ao dizer: o Senhor enviou Natã a Davi. Esse detalhe é importante para nós que estamos lendo, olharmos para a história e nós entendermos que diante de toda esta narrativa, o que vai acontecer com Davi não é fruto da iniciativa de Davi, da vontade de Davi, mas sim do Senhor. O destaque está aqui então para a ação de Deus. O Senhor enviou Natã a Davi. Por quê? Davi está vivendo em uma mentira. Davi criou toda essa história e ele entrou nessa história e ele está vivendo nisso. Ele não está, o texto não traz para nós o desejo de Davi de clamar a Deus para que Deus o perdoe, para que ele possa se reconciliar com Deus. Não existe indício nenhum em nenhum texto de que entre esses 2 momentos, Davi então ele está agora mostrando arrependimento pelos crimes que ele cometeu perante o Senhor. O coração dele está longe de Deus. O coração dele está vivendo aquilo que é natural para nós, no pecado. Ele se agradou disso e ele está então confortável perante o que o seu coração criou naquele instante. Mas se ele não está interessado em ir até Deus, o texto mostra para nós: Deus sim vai ao encontro de Davi com a sua verdade. Quando que isso acontece? É no cotidiano, é na rotina do palácio, é no momento em que Davi está na sua rotina e Natã chega para conversar com ele. Ou seja, é no cotidiano que a verdade de Deus nos encontra para nós aprendermos sobre a graça de Deus, sobre a justiça e sobre a sua misericórdia. É no dia a dia que isso acontece, que a gente aprende sobre o Senhor. Então veja, o Senhor não está aqui esperando a Davi agora demonstrar algum tipo de atitude de arrependimento. Não, o coração do ser humano, ele é pecador, ele quer permanecer longe do Senhor. Acaso Deus deixasse os homens à sua própria vontade, eles só se afastariam mais de Deus. Eles só iam cometer mais erros, mais pecados. Então Deus age, indo ao encontro deste homem. E aqui a gente vai colocar características muito pesadas em Davi, para a gente não ficar na nossa mente com a ideia de que Davi é o homem segundo o coração de Deus. Ele é sempre bonzinho, sempre legal, sempre o rei, né? Quem é Davi nesse momento? Ele é o assassino. Ele matou uma pessoa. Quem é este homem?
Ele é o adúltero. Ele tomou da mulher do outro. Ele adulterou. Quem é Davi? É o manipulador. É aquele que não se importou com Israel, não se importou com os seus servos ali no reino e manipulou todo mundo para que todo mundo fizesse o que ele queria, entrassem na mentira dele. Por que eu fiz questão de nós ressaltarmos essas palavras? Para a gente entender o tamanho da graça que tem aqui, sendo revelada para nós. Porque Deus está indo ao encontro deste homem, assassino, adúltero e manipulador, para transformá-lo. Isso é graça. É Deus indo ao encontro daqueles que são falhos, independente do nível de gravidade, do nível de imoralidade, daquilo que eles tenham cometido, que aos nossos olhos às vezes é algo completamente difícil de nós então lidarmos com isso. Lucas 19:10, ele nos lembra, trazendo um paralelo a esse texto, dizendo o seguinte: o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Então nós temos aqui um cotidiano, onde o próprio Deus, ele enviou o seu profeta. Natan tem consciência dos seus dons, Natan tem consciência da sua tarefa, Natan então ele sabe a vontade de Deus, e Natan está agora se encontrando com Davi, porque ele viu, ele está entendendo, ele está sabendo, Deus já está mostrando para o profeta o que é que Davi está passando. E então, um homem temente ao Senhor vai adiante daquele que está com todos esses erros escancarados, para ele então conversar sobre o que está acontecendo. Isso mostra para nós a ação de Deus por meio daqueles que temem a Ele, a igreja. É no cotidiano que a igreja serve ao Senhor, temente ao Senhor, cheia do Espírito Santo, conhecedora da verdade. É no nosso cotidiano que nós então somos enviados por Deus para continuar pregando a palavra do Senhor a todas as pessoas, para que eles sejam libertos das mentiras que eles mesmos criaram. É por meio da nossa vida. É por meio do povo do Senhor que aqueles que estão em trevas vão passar a viver na luz. Existem muitas pessoas que acham que a igreja, ela serve só para a gente reunir a comunidade para fazer o culto de domingo. Não é só isso. Ou para fazer alguns eventos. Não é só isso. Ou a igreja é apenas para nós estabelecermos a comunidade cristã em um ou outro bairro. Não é só para isso. A igreja está aqui para proclamar a verdade do Senhor, para levar as pessoas de volta ao Senhor. Quais pessoas? Pecadores. Todos os pecadores. Quando é que isso acontece? No cotidiano. O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre, no capítulo 10 aos Romanos, sobre a fé, ele diz então que a fé vem pelo ouvir. Não tem uma maneira de você ser transformado, de alguém se converter, se não for através da pregação. A fé vem pelo ouvir da palavra. E a questão é, quando é que a igreja prega a palavra? Então, às vezes nós temos um conceito: a igreja prega a palavra no domingo à noite. A igreja prega a palavra no cotidiano. É no dia a dia, né? É na nossa rotina. Ou seja, não é só nos púlpitos, mas é nos momentos em família, é nos desabafos dos amigos para nós, que eles vêm conversar conosco. São nos momentos que nós estamos conversando no trabalho, às vezes na pausa do café, é numa viagem e outra. São os momentos que nós, igreja, estamos pregando a palavra de Deus, para que a fé seja gerada no coração daqueles então que não conhecem ao Senhor. O evangelismo acontece no cotidiano. Então eu posso dizer que onde está a igreja, ali está a verdade do Senhor. Onde estão aqueles que creem de fato, ali está sendo vivida e anunciada a verdade sobre o Senhor. E isso nos faz levantar outra questão.
Se alguém não tem vivido a verdade, pautando nas suas ações, nas suas palavras, essa pessoa não pertence a Cristo. Não está em conformidade com a igreja do Senhor, não está em obediência a Deus. Porque onde está a verdade, ela está por causa da igreja, é a verdade do Senhor. Então há uma pergunta que você precisa fazer para você, é como é que está o seu cotidiano hoje? Se a sua rotina ela é voltada para você, ou se a sua rotina ela é voltada para Deus. Porque o cotidiano da nossa vida é para nós mostrarmos ao Senhor. Mas entenda o que Natan vai começar a fazer. Deus não está enviando Natan para trazer juízo, acusação para Davi. Às vezes nós como igreja nós temos essa visão, eu tenho que ir ao mundo, eu tenho colegas de trabalho que são ímpios, eu tenho familiares que são desobedientes, então eu tenho que chegar apontando o dedo neles, eu tenho que acusar. Não. Nós somos mensageiros da graça de Jesus. Nós estamos aqui para falar o que Jesus fez. E aí cabe a Ele transformar esses corações. Então pela palavra eles vão sair da cegueira e eles vão se aproximar de Deus. Mas nós precisamos então transmitir com graça. Essa é a postura de Natan. Olha como esse homem, ele foi sábio. Porque Deus está levando Natan para falar a sua vontade, a verdade, para que aquele rei possa então se arrepender. Essa é a intenção da palavra para aquele que está em pecado. Isso acontece através da compreensão da própria graça. Natan poderia chegar até Davi nessa hora, apontando o dedo, já gritando com ele, falando: você é um pecador. E até pontuar, né? Você fez, porque ele sabe, né? Ele sabe que ele transgrediu. Eu poderia falar: não, você fez isso, o Senhor está falando que você fez, você tem que sair disso, você tem que abandonar. Ele poderia ter sido agressivo nas suas palavras nessa hora, mas Natan não faz isso. Natan ele não chega com um tom de acusação, ele conta uma história. Ele fala uma parábola. E o que eu identifico nessa postura de Natan? Pela graça de Deus, claro, ele age com criatividade. Natan fala então de um rico, de um pobre, de um viajante, de uma cordeirinha. E em meio a essa história de um pobre que só tinha uma cordeirinha, que tinha ela como filha, e de um rico que rouba do pobre, o único que ele tinha, Natan provoca a ira de Davi. Veja o que ele diz então no texto, versículo 5: então o furor de Davi se acendeu sobremaneira contra aquele homem, e disse a Natan: tão certo como vive o Senhor, o homem que fez isso deve ser morto. Ele vai até além daquilo que a lei falava para fazer, porque o que a lei fala ele repete depois, de restituir 4 vezes mais, mas ele vai além. É um homem, parece justo, né? Eu acho que ele tem que ser morto, não só restituir. Então ele está tão irado com a história que Natan criou para ele nesse momento, que ele não está percebendo a incoerência que ele tem com a fala dele e a vida. Ele não está sendo capaz de entender que naquele instante que ele está mandando um pecador morrer, ele está vivendo mergulhado na sua própria mentira, enganado por si mesmo, né? Acomodado com aquilo que ele está vivendo então naquele instante. O que nós vemos então é que Natan foi criativo porque Deus deu a ele sabedoria, para que ele pudesse então conduzir aquele instante falando a verdade, comunicando a verdade com graça, sem precisar ser agressivo. E eu gostaria de saber quando é que isso começou, né? Quando que a igreja distorceu a palavra e aprendeu a ser agressiva na hora do evangelismo, na hora da disciplina, na hora da correção para as pessoas? Natan está sendo sábio e não está evitando confronto. Natan está sendo criativo e ele não está tornando o erro de Davi menor. Ele está só conduzindo uma conversa no cotidiano deles, para que Davi tenha no seu coração uma certeza: eu errei,
Ele está fazendo isso com muita cautela, com muita sabedoria, passo a passo, para que ele possa então não receber um bloqueio, uma barreira do orgulho de Davi, que poderia se levantar na hora e falar assim: Natan, sai daqui, não quero mais falar com você. Ele está indo devagar, ele está indo então com muita cautela. E nós vemos que a verdade, ela pode então chegar aos corações com mais facilidade quando nós usamos a criatividade, quando nós buscamos a sabedoria para falar a verdade. Eu posso ser agressivo? Posso. Mas eu tenho certeza que 99% das pessoas que vão ouvir o Evangelho através de alguém agressivo, elas vão mais odiar a igreja do que amar a Cristo. Porque elas criam uma barreira na hora, elas não querem ouvir aquele tipo de agressividade. O que essa pessoa diz, né? A pessoa já começa a apontar o dedo de volta, né? Essa criatividade, ela não é vista só com Natan, né? Quem mais usou parábolas? Jesus. Jesus usou parábolas para várias circunstâncias. Jesus usou parábolas para falar com pessoas simples sobre verdades muito profundas sobre o reino de Deus. E eles entenderam. Jesus usou metáforas, né? Quando Jesus fala aos pescadores para falar sobre chamado, ele diz para eles no final da narrativa: vocês agora serão pescadores de homens. Quem que fala isso no cotidiano? Ninguém. Ele está usando uma metáfora, ele está fazendo uma comparação, ele então está usando a sabedoria, ele está sendo criativo, e isso mostra aqueles homens do privilégio de servir, a responsabilidade, sem ele precisar ser então agressivo. E você encontra essa criatividade em muitos cristãos ao longo da história, que eles usaram a verdade, usaram os meios para transmitir a verdade, como por exemplo C.S. Lewis. Você já ouviu falar de C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia? Se você teve a oportunidade de ver o filme, ele já traz muitos detalhes da sabedoria e criatividade desse servo de Deus, que inventa que um leão vai representar Jesus. Se você assistir esse filme ou ler os livros, entendendo as nuances do reino de Deus que C.S. Lewis colocou, você chora, porque aquilo é impactante demais. Existe uma cena, eu até usei outro dia para falar com as crianças, fui fazer uma devocional lá na CDC, de um ratinho. Um ratinho que é o rei dos ratos falantes, do reino dos falantes, e ele tem uma missão na vida dele: chegar à terra de Aslan. Só isso. E aí ele vai, a história se desenrola. E aí chega numa cena onde nós temos um mar, e aquele ratinho ele entra num barquinho. E de repente esse ratinho vai, e ele segue pelo mar, e de repente ele some no meio daquela névoa que tem ali pelo mar. Onde é que esse ratinho chegou? Na terra de Aslan. Onde é a terra de Aslan? É a eternidade. Ou seja, o ratinho morreu. Mas ele não falou o ratinho morreu. Ele disse o ratinho chegou. Ele não falou nem ratinho, tá? Essa é a minha maneira de falar de C.S. Lewis. Estou até diminuindo a obra. Aquele personagem entrou na terra de Aslan. Ele queria chegar lá. Ele estava alegre por chegar na terra de Aslan. O que é isso? Literatura escrita com criatividade, sabedoria, para transmitir as verdades de Deus. Ele fala muita coisa nos livros, tanto sobre pecado, sobre arrependimento, sobre quem é Jesus, com sabedoria e criatividade. Você lê, de repente você vai descobrindo, você fala assim: não acredito que era isso, porque é fascinante. Usou de sabedoria. Você pode usar C.S. Lewis para evangelizar alguém. Talvez você não vai escrever um livro, mas você pode escrever também. Você pode ser o cristão criativo do nosso século que vai escrever livros como C.S. Lewis, por que não? Existem músicas riquíssimas,
em teologia, cheias de sabedoria na construção das suas melodias, das suas letras, na forma como elas são cantadas pelos intérpretes das músicas, que elas transmitem verdade sobre o Evangelho de uma forma impactante. Ah, mas então o pastor está sugerindo que a gente pare de ler a palavra e só leia C.S. Lewis e cante música? Não é isso. É usar a criatividade para você chegar lá. Música. Qual o ritmo? Analise com sabedoria. Mas tem muita música com boa teologia em ritmos variados, até ritmo que você não gosta, que dá para você escutar, dá para você ouvir, dá para você passar para alguém, para você então mostrar para alguém que não conhece a Cristo. Eu sou um exemplo de uma pessoa que conheceu um pouco sobre Cristo através de músicas. Eu não sei para quantos eu já contei isso, mas eu tive uma época que eu era da internet, sabe? Só na internet, só adolescência, a minha foi assim, muita internet. Eu ficava num bate-papo. Quem é da época do bate-papo? Entreguei minha idade, tudo bem, passou? E ali eu tinha umas pessoas cristãs que conversavam comigo. E uma delas, ela falou assim: eu conheço uma banda chamada Hillsong. Eu nunca tinha escutado falar, nunca ouvi falar. Eu não era crente, tinha entre meus 16 e 17 anos. Sabe o que ela fez? Pelo correio, ela me mandou um CD. E eu ouvi Hillsong. Gente, eu fiquei fascinado. Que música linda! Tudo em inglês, eu não entendia quase nada. Daí eu comecei a pesquisar. Mas a construção, a melodia, aí eu comecei a entender. Tem uma das músicas, eu não vou saber qual álbum que é, do Hillsong, que eles cantam assim: tudo que eu preciso é o Senhor. Não vou cantar. Quando você puder, escute. Vou tentar, tá? O inglês. All I need is you. Gente, a música é linda. De verdade, foi uma das primeiras músicas que eu ouvi. Escute para você ver. Eu não conhecia Cristo. Eu achei, foi bom o inglês? Eu escutei aquilo, eu falei, que legal. Eu nem sabia que existia música de igreja desse jeito. Olha o que a arte pode fazer. Feita com criatividade, sabedoria, músicas, livros, e aí por diante você vai então avançando. Como falta hoje, outro dia eu estava falando isso, acho que foi com o Rafael, como falta na nossa geração cristãos envolvidos na arte, para mostrar a verdade através da arte. É muito pouco, é muito pobre. Quando você olha para a música, quando você olha para livros, é pequeno o número de cristãos que entenderam esse recurso, que a criatividade, ela facilita a divulgação do Evangelho. Quando Deus envia a verdade com criatividade, Ele está preparando o coração para que esse coração chegue ao instante e ele precise ouvir sobre o que ele está vivendo de fato. Natan, então, ele usa essa estratégia dada por Deus. Ele é um homem temente ao Senhor, e ele chega no versículo 7. O texto diz assim: então disse Natan a Davi: tu és o homem. Olha que simples, né, a afirmação. Ele não está berrando, não está apontando o dedo, não. Ele está usando de criatividade, ele está usando de sabedoria. Davi, sem saber, quando ele ouve aquela história, ele está condenando e julgando a si mesmo. Porque Deus usou Natan para preparar o coração de Davi, para que ele ouvisse a verdade naquela hora, e ele falasse assim: eu sou culpado. E é exatamente isso que acontece. Jesus usa esse recurso quando na parábola, capítulo 21 do Evangelho de Mateus, parábola dos lavradores, ele pergunta para os ouvintes, os líderes que estão ali: quando pois vier o Senhor da vinha, o que é que ele vai fazer com os lavradores? Na parábola, os lavradores batem e matam os servos do Senhor para não permitir que eles cultivem. Qual a resposta deles para Jesus naquela hora? Fará perecer horrivelmente.
Ou seja, do mesmo jeito, com criatividade e sabedoria, ele conduziu aqueles homens religiosos a condenar e a julgar a si mesmos. Porque Jesus está mostrando então que aqueles profetas que vieram antes dele já haviam anunciado a verdade e os homens maus maltrataram eles. Mas, diante da parábola, Jesus diz: agora eles vão mandar o filho do Senhor, porque eles não vão mexer com ele. E aí eles fazem o pior, eles matam também. Jesus está falando de quem? De si mesmo. Jesus está falando àqueles homens: vocês vão me matar. A pedra angular, ela será rejeitada. Então essa criatividade preparou o coração desses homens, como preparou o coração de Davi. Para quê? Desconstruir a mentira que ele havia criado para si mesmo. Davi adulterou, Davi fez tudo que ele achou que podia fazer. E o Senhor vai até ele para usar o seu servo, para desconstruir, para desmontar peça por peça das mentiras que Davi havia criado e estava vivendo naquela hora. Porque ele estava como se fosse com uma máscara dentro do palácio. Eu sou um bom rei, eu sou temente ao Senhor, mas Deus conhecia o coração e Deus caminha então dessa forma para desconstruir tudo isso. Meus irmãos, é comum isso. É comum nós enxergarmos o pecado dos outros com clareza, porém termos dificuldade para enxergar os nossos. É muito mais fácil olhar o do outro do que olhar para o meu. Davi está fazendo isso. Tem que matar esse homem. Mas o Senhor está desconstruindo para mostrar que o maior problema não era naquela historinha que estava sendo contada, né? Diminuir a história agora. Mas era no coração. No próprio coração de Davi. Nós gostamos de criar máscaras. Nós muitas vezes fingimos que nós não somos aquilo que as pessoas falam. Nós muitas vezes fingimos que nós não fizemos nada de mal. Nós nos colocamos com uma postura para mostrar para as pessoas: não, eu não sou pecador. A gente quase que chega a falar isso. E é por isso que Paulo vem falar aos Romanos, capítulo 2. Paulo está escrevendo aos cristãos judeus de Roma. E ele está falando para eles que os gentios também fazem parte da nova aliança. E eles criticam, porque eles acham que só eles são dignos, eles são da linhagem, eles são descendentes de Abraão. E aí ele começa o capítulo 2, versículo 1, dizendo: vocês, quando julgam, condenam a vocês mesmos. Por quê? Eles estavam vivendo tanto em desobediência quanto os ímpios, os gentios, porque eles estavam julgando. Ou seja, é muito mais fácil olhar o pecado do outro e julgar o outro, condenar o outro, do que olhar para mim mesmo. Porque a gente começa então a colocar máscaras de religiosidade, máscaras para nós fazermos isto, aquilo. Para Davi, ele estava com máscaras no coração dele. Como é que Urias morreu? Ele foi na batalha. Ele morreu lá. No coração dele, sobre o adultério, existia algum problema? Não, ninguém está sabendo. A gravidez de Batseba, ninguém sabe. O coração dele está assim. No coração dele, sobre Batseba, logo no final, ele se casa com uma mulher que acabou de entrar em luto porque ele mandou matar o marido dela. Mas no coração dele não está isso. O coração dele é: Batseba ficou viúva, vou casar com ela. E só. Ele criou as mentiras, da mesma forma como nós criamos as mentiras para sustentar o nosso pecado, para nós continuarmos na satisfação que nós queremos, continuamos vivendo naquilo que é bom para nós. E aí nós criamos maneiras. Perceba como você faz isso. Cria maneiras de se justificar. Por que você fez? Por que você foi? Por que você é assim? Nós então colocamos muitos argumentos para nós então mantermos as atitudes e ainda acharmos que somos dignos de perdão.
Nós não queremos mudança. Nós precisamos então levar as pessoas através do Evangelho com criatividade para que os argumentos sejam desfeitos. Quando você for conversar com alguém e você quiser levar ela a Cristo, você vai ter que identificar os argumentos dela para você desconstruir os argumentos, para você desmontar a mentira que ela criou. Na hora que ela não tiver argumento nenhum, ela vai dizer, assim como Davi disse: eu pequei contra o Senhor. Por quê? Porque Deus desmontou tudo. Deus permitiu então que Davi pudesse ver isso. E Deus faz isso com todas as pessoas. Quando a verdade vai ao encontro das pessoas, ela chegou porque Deus enviou o seu povo. E o seu povo, quando com sabedoria, com criatividade, ele leva essa verdade, os argumentos vão sendo tirados. Talvez não seja uma conversa num instante, talvez seja num processo, 1, 2, 3, 10 conversas, mas Deus está fazendo até que essa pessoa, como Davi no versículo 13, então afirme: pequei contra o Senhor. O que é que eu faço na minha vida agora? Me ajuda, me direciona. Porque agora ela não tem mais argumento para se enganar. Ela não vai querer discutir. Ela não vai querer culpar o outro. Ela vai culpar a si mesma. Então nós aprendemos que a verdade nos encontra para nos transformar. É isso que Paulo nos ensinou logo no início do culto, em 2 Coríntios, capítulo 4. Quando ele estava falando sobre a transição das alianças, para falar como é que a igreja vive, ou seja, nós vivemos agora no ministério do Espírito, para nós podermos ser transformados dia após dia, glória em glória, para sermos a imagem de Cristo. E assim nós não desfalecemos. E assim nós nos livramos do pecado, que é a continuação do texto. E assim nós então, como vasos de barro, armazenamos um tesouro para levar as pessoas a sair das trevas onde elas estão hoje. Isso é arrependimento, sair das trevas, sair da vida que estavam, sair da cegueira, tirar as escamas, é fazer com que aquela pessoa entenda, se arrependa e ela volte ao Senhor. Ela deseja, ela queira entender então o caminho. Arrependimento é parte da transformação, mas não é o fim dela. O texto, nós vamos olhar o último versículo no texto de 2 Samuel 12, porque no versículo 13, onde ele diz a confissão de Davi, ele continua afirmando o seguinte: disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. A minha pergunta para você que costuma vir à igreja, que costuma ler a palavra, que costuma entender no Evangelho, ir às pessoas para falar sobre Cristo é: por que é que a verdade de Deus nos encontra? Por que que a verdade de Deus precisa ir ao coração das pessoas? É para acusação? É para condenação? É para punição? O texto, para um assassino, adúltero e manipulador, mostra para nós que não é para isso. É para nos libertar. É para nós podermos viver com Deus. O perdão de Deus a Davi é uma amostra daquilo que nós recebemos quando nós confiamos na palavra do Senhor. Ela nos faz transportar este momento para aquilo que Cristo vem falar. Ele nos perdoa por meio do seu sacrifício. O Senhor então nos conduz a uma vida libertos da escravidão dos pecados, para serviço ao Senhor. Ou seja, é liberdade das mentiras que nós criamos, das mentiras que a sociedade cria, das mentiras que estão ainda inventando e vão ainda inventar. O Evangelho nos liberta das mentiras que o nosso próprio coração quer acreditar. Na série Fallout, aquela comunidade que eu mencionei no começo,
ela vivia debaixo então daquela grande mentira. O que eles precisavam para que aquilo ficasse estruturado? O começo da série é muito interessante porque o abrigo é bonitinho assim, é azul, é amarelo, parece até infantil. A personagem principal, ela parece infantil, e ela é uma mulher adulta. E aí de repente, quando a verdade começa a chegar, começa a surgir algumas coisas, umas brigas, uma imoralidade, começa a surgir mortes, e o sangue que já estava escondido no coração deles por causa do erro, da gravidade, começa a aparecer, e fica horrível a cena, não fica bonito mais, nunca mais volta a ficar bonita a cena da série. O que é que eles precisavam para que aquilo se mantivesse estruturado, se mantivesse colorido, azul, amarelo, bem bonitinho? Que ninguém descobrisse a verdade. Aquela sociedade, ela só ia se manter na mentira se ninguém entendesse a verdade do jeito que foi contada, a verdade que estava fazendo eles obedecerem a tudo e a todos, independente da imoralidade. Quando alguém começa a enxergar a verdade, todas as coisas passam a mudar. Esse é o poder da verdade. A verdade vai romper as estruturas, ela vai fazer as pessoas enxergarem além das narrativas que estão criando por aí. A verdade faz as pessoas enxergarem além da ilusão da vida que muitas vezes elas estão vivendo. Porque a realidade vem de quem nós somos, de quem Deus é e para onde nós vamos. Exatamente como aconteceu com Davi ao longo desse texto. Quando a verdade nos encontra, nós saímos das trevas para a maravilhosa luz. Nós nos tornamos gratos a Deus por tudo. E nós passamos a cultivar a esperança da eternidade em Cristo Jesus, independente do que as pessoas estão fazendo, independente do que a sociedade está dizendo. Se você é alguém que vive a verdade, você foi liberto das mentiras que a sociedade cria, das mentiras que o seu coração cria, para você viver de uma forma confortável. Quero trazer então 3 questões, desafios para você. O primeiro é que você resgate no seu cotidiano a vida no Evangelho. E quando eu falo vida no Evangelho, eu não estou falando só de uma rotina devocional, que é importante para você aprender, mas que você resgate a vida no Evangelho ao ponto que ele esteja nas suas palavras, que ele transborde em você, que ele direcione as suas ações, que ele direcione aquilo que você vai decidir no ambiente de trabalho, a maneira como você vai conduzir a conversa na roda dos amigos, como você vai então aconselhar qualquer pessoa, que você cumpra o chamado que Deus tem para você como igreja, como povo do Senhor. Vida no Evangelho, resgate isso. É um desafio, não é confortável, mas em Cristo a gente aprende, entende e se aperfeiçoa cada vez mais para a gente fazer da maneira como o Senhor então se agrada, levar todos a conhecer sobre o Criador. Segunda questão, como o texto nos mostra, seja criativo, não seja agressivo nas palavras, seja criativo, ame as pessoas. Se você amar mais as pessoas, tentando entender a vida delas, tentando ouvir as suas histórias, você vai lutar para ser criativo, porque a criatividade vai fazer você transmitir o Evangelho com mais facilidade. Quando você não ama, você é agressivo, porque você pouco se importa com a eternidade daquela pessoa. Seja criativo, use os recursos que você tiver. Você vai falar com adulto, use os recursos que você tiver. Vai falar com criança, use os recursos que você tiver. Mas seja criativo, busque a sabedoria. Fale através daquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Mas fale a tempo e fora de tempo, como Paulo vai falar a Timóteo. Vai chegar o tempo que ninguém vai querer ouvir, não deixe de falar. Mas também ore ao Senhor para 2 coisas. Primeiro, para que as máscaras que você veste possam cair.
que nós vestimos. Muitas vezes a gente cria mentiras para nós mesmos e nós vivemos elas. Só o Senhor, com a sua verdade, pode fazer essas máscaras saírem. Para nós vivermos em liberdade, com mais alegria, com mais entusiasmo, para nós servirmos ao Senhor cada vez com mais consciência. Então seja sincero diante de Deus. Ore por isso. Mas a segunda questão é ore pelos outros. Ore por aqueles que você conhece, por aqueles com quem você convive. Você pode achar que eles são os piores, mas não esqueça da palavra. Deus foi com a sua verdade ao encontro de Davi. Através da igreja Ele vai ao encontro daqueles que estão falhos, para que Ele os traga de volta, para que eles saiam das trevas e vivam com Cristo Jesus. Não se esqueça, há perdão pela graça em Cristo Jesus, para você e para os outros. Quero convidar o grupo de louvor que vem à frente, para nós cantarmos o último cântico desta noite. Eu convido a igreja a se colocar em pé, para nós cantarmos juntos.